Olá, boa noite, tudo bem? Sou o tutor Júlio César e acompanho com vocês a disciplina aqui, também, né, junto com outros tutores, a disciplina de Tecnologia da Informação e da Comunicação aplicada aos negócios. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso web de apresentação. Uma boa noite para todo mundo que está online aqui com a gente. Vou convidar aqui para participar junto com a gente, a apresentação também, uma outra tutora que acompanha alguns dos alunos, ela está com algumas ofertas. Então, nós estamos acompanhando as ofertas no total de 4 tutores, né? E com a gente aqui ao vivo, ajudando no chat, tudo, e vai conversar com vocês, é a tutora Marinete. Então, deixa eu chamar ela aqui para também se apresentar. Vamos lá, Marinete, com você. Olá, turma, tudo bem? Boa noite, doutor Júlio. É um prazer aqui estar com vocês hoje, né, para o nosso web de apresentação da disciplina. E como o tutor Júlio mesmo me apresentou, né, eu acompanho algumas das turmas, junto com outros tutores também, da disciplina de TICs aplicada aos negócios, e eu vou acompanhar e auxiliá-lo também nas mensagens que vocês encaminharem aqui no chat, tá bom? Sobre perguntas da apresentação que ele vai fazer para a gente hoje. Então, vamos dar início, Júlio? Opa, vamos sim. Então, para a gente poder começar nosso web direitinho, que eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela de volta com vocês, para a gente poder conversar sobre a disciplina, para a gente poder apresentar. Então, fazer o compartilhamento aqui. Pronto. Então, está aparecendo para vocês agora aqui a tela inicial da nossa disciplina, a disciplina de Tecnologia da Informação e da Comunicação aqui, aplicada aos negócios. Então, toda vez que vocês entram na disciplina, né, e vocês devem consultar com regularidade o item avisos aqui da disciplina. Então, aqui no item aviso é onde que a gente posta para vocês, nós tutores, os principais avisos da disciplina. Então, sempre consultem, sempre olhem, sempre aqui tenham o hábito de entrar regularmente nesse item. Por quê? Não é só que nem o calendário básico, está aqui na disciplina, está disponível. Os avisos de webconferência, né? Como acessar as atividades, que nossa disciplina eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas tem aqui também um tutorialzinho que foi disponibilizado. Então, vários itens, né? E também, quem está comigo aqui vai ver esse formato, né? E a gente costuma colocar para vocês aqui, ó, quem está sempre disponível lá, ó, no item Fale com o seu tutor. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para vocês aqui, ó. Quem está disponível no item Fale com o seu tutor. E eu, particularmente, costumo colocar um tutorial aqui de acesso ao Blackboard, tá? Por que a gente coloca esse comunicado aqui que está disponível no item Fale com o seu tutor para vocês? É muito simples, porque uma cópia desse aviso vai lá no e-mail de vocês. Então, normalmente, uma cópia dos avisos que a gente publica aqui na disciplina vai no e-mail de vocês, lá na caixa de entrada. Se não estiver chegando na caixa de entrada, não tem problema. Olha lá no spam, se não está no spam. Se não estiver nem na caixa de entrada nem spam, dá uma conferidinha lá na sua área do aluno, nos seus dados cadastrados, se o e-mail cadastrado vai estar correto. Estando o e-mail correto lá, é para estar chegando uma cópia para vocês do aviso. Tá ok? Então, nossa web de apresentação hoje, com o motivo dela aqui, a gente vai apresentar a disciplina como um todo, e a gente sempre navega aqui pelo menuzinho lateral. Então, deixa eu entrar aqui no modo de visualização dos alunos, que aí meu menu aqui vai ficar igualzinho, fica para vocês. Tá lá. E se o menu lateral não estiver aparecendo, não tem problema. Aproxima o mouse do lado esquerdo da tela, vai aparecer uma barrinha cinza aqui, vocês clicam nela que o menu vai aparecer. Aí já aparece todo o menu direitinho aqui da tela para vocês. Então, o primeiro item do menu costuma ser o item avisos, ele está presente no menu lateral, tá ok? Nas que a gente já viu como funciona aqui, que é o item que está na tela. Na sequência, a gente encontra aqui o item conteúdo da disciplina. Então, dentro desse item, vocês encontram algumas orientações sobre estudo, sobre conteúdo. Tem um link também que leva para o item avisos, tá? Mas a gente já pode acessar pelo menu lateral. Na sequência, depois de conteúdos da disciplina, a gente encontra aqui o item Informações Gerais, que também traz algumas informações acerca da disciplina, o que é uma disciplina, canal de comunicação, alguns guias de tutoriais aí, até mesmo de item ajudas, daí para você estar disponível. E na sequência a gente acha o material didático, que é onde está o conteúdo da disciplina em si.
Então, o material didático da nossa, da nossa disciplina de TICs aplicados aos negócios, né? A gente vai encontrar 4 unidades de estudos. Né? 4 unidades de estudos. Vamos abrir uma unidade aqui, mas todas elas são iguais, né? Iguais assim, mesma estrutura. Então, o que a gente vai encontrar aqui dentro, né? Então, a gente vai encontrar aqui o material aqui em Flipbook, né? Flipbookzinho que pode navegar online, acessar online aqui direto na tela de vocês. Tá ok? É disponível para vocês folhearem, para poder olhar aí de forma online o conteúdo. A gente tem também aqui o link para a gente poder fazer o download aqui embaixo, em PDF. Se clicar lá, ele vai fazer o download vai abrir o PDF e vocês podem salvar aí no navegador de vocês, né? No computador, para levar no pendrive, celular, para não depender da internet. E vocês podem salvar aí para levar para qualquer lugar. Tá ok? Para armazenar para consultas futuras. E é o mesmo conteúdo que está disponível ali online. Então, a gente tem esse conteúdo aqui para a gente baixar ele no formato de apostila. Tem muito aluno que gosta de aproveitar esse conteúdo e imprimir ele. Aí vai da organização de cada um. Aproveito para chamar a atenção de vocês que lá embaixo no conteúdo, lá, ó, a gente tem as referências. Então, são as referências que foram usadas, a bibliografia que foi usada para esse conteúdo específico. Tá ok? Vocês acham muitos desses livros também estão disponíveis lá na sua biblioteca virtual, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. O que mais a gente tem dentro da unidade de estudo? A gente tem a videoaula. Então, a gente tem uma videoaula que está disponível para vocês sobre o conteúdo. Lembrando que, né, as atividades são sempre baseadas no material teórico. Então, para vocês estudarem, é essencial que vocês leiam todo o material teórico com atenção. E também assistam a videoaula, né? Mas lembrando que a videoaula busca, professor, né, complementar o assunto que foi tratado lá, aprofundar algum assunto, trazer alguma coisa extra. Aí cada professor tem um enfoque diferente quando ele faz a videoaula do material. Então a videoaula busca, às vezes, tratar o mesmo assunto do conteúdo e às vezes aprofundar algum tema. Então vai muito de acordo com o professor. E o ideal é que vocês assistam tanto a videoaula quanto leiam o conteúdo, né? E a ordem de acesso de cada um deles é de acordo com a preferência de vocês, tá? E a gente tem um item muito interessante aqui, que é a hora de exercitar, que é o local onde estão as atividades da disciplina. Então, cada uma das 4 unidades de estudo tem o seu hora de exercitar e tem a sua AS, a sua atividade, tá? Então, para a unidade 1 tem a S1, para a unidade 2 a S2, para a unidade 3 a S3 e para a unidade 4 a S4. Como que foi inclusive informado para vocês no item aviso, cada uma dessas atividades vale 1 ponto na sua média. Tá ok? Então vale 1 ponto aí, que vai formar sua nota A2 aí. Total da soma das atividades vale então 4 pontos, que é a sua nota A2. Tá ok? Como que a gente faz as atividades? Então aqui já vou lembrar vocês aí que é inclusive um comunicado que a gente costuma colocar, né? Que nas atividades a gente tem aí 2 tentativas de realização, tá? Então, a gente tem até 2 tentativas para realizar a S. Vale a nota da última tentativa e a qualquer momento, aí vocês podem interromper a realização da S, sair dela, tirar a dúvida que vocês eventualmente tenham para depois continuar. Então, como que a gente faz isso? Eu vou falar agora para vocês aqui. Como que a gente faz essas atividades. Então, para a gente poder realizar a atividade, a gente vai lá e clica no nome da S, no linkzinho aqui. Leiam, então, agora as instruções iniciais, né? Sempre importante te ler as instruções. E após ler as instruções, a gente vai lá e clicar em iniciar. Então, aqui vai estar a S para a gente. Então, ó, tem as instruções iniciais. Aqui a gente pode ver que o teste permite 2 tentativas. E a gente está realizando a tentativa de número 1. Né? Como que a gente vai fazer aqui? Né? Então, o que a gente vai poder fazer ali? Ó? Vai ler pergunta, vai selecionar resposta. Lê a pergunta 2, seleciona a resposta. Lê a questão 3, ficou com dúvida. O que eu faço agora? Pô, se eu estou com dúvida, eu não vou responder a questão, eu posso sair, lembra? Então, eu posso lá salvar todas as respostas, confirma que salvou, sai lá para o material teórico, material didático, vai de volta lá na unidade 1, né? Acessa o material teórico, manda mensagem para o tutor, pesquisa no biblioteca virtual, eventualmente no YouTube, outras fontes. Sanou a dúvida? Sem problema, volta lá na atividade. Volta lá na atividade S1 que a gente está fazendo lá,
clica lá, ó, não é mais iniciar, tá vendo? É continuar, então a gente continua de onde que a gente parou. Clica lá em continuar, lá. Questão 1 ficou salva, questão 2 ficou salva, questão 3, estava com dúvida, não estou mais? Responde a questão 3. Se pintou dúvida na 4, ótimo, sai, tira a sua dúvida, depois volte e continua. Responde a questão 4, para poder valer a pontuação, que é uma tentativa enviada, a gente tem que salvar e enviar. Então, a partir do momento que eu clicar em salvar e enviar, não consigo mais voltar e responder as questões novamente. Então, vai lá e salva e envia. Tá ok? Salvou e enviou. Vai abrir um resuminho para a gente da realização da questão. Se clicar em OK, vocês já vão ver a nota de vocês. Tá? Então, lá, no meu chute aqui, então não chutem, que não é legal, eu tirei 0,4 pontos de 1 ponto possível. Então, nesse momento, vocês já conseguem ver automaticamente a nota que vocês tiraram. E vai aparecer também aqui a pergunta, de cada pergunta, o enunciado da questão e a pontuação. Então, que nem questão 1, tirei 0,2 de 0,2 pontos, acertei. Acertei uma questão, ó, tirei 0,2 pontos. Questão 2, eu tirei 0 de 0,2 pontos possíveis. Então, essa questão eu errei. É assim que a gente consegue saber as questões que a gente errou aqui. Tá ok? Outro lugar que a gente consegue visualizar de volta a pontuação é aqui no item, no menu lateral, o item Minhas Notas. Então, aqui no item Minhas Notas, vai aparecer para vocês a soma de todas as atividades que vocês realizaram e vai aparecer a pontuação por atividade. Então, a gente consegue ver a pontuação que a gente tirou aqui. A gente consegue voltar para algumas funções a mais aqui, a gente consegue voltar lá para as questões. Como que eu faço isso? Clico sobre o nome da atividade e depois sobre a pontuação. Vai aparecer de volta aquele resumo que aparece depois que a gente finaliza as atividades, tá ok? Esse resumo aparece para vocês até o dia 1/6, né? Até o final aí do período de realização das atividades. A partir do dia 2, né? Dia 2 de junho, dia 2/6, fazendo esse processo, clicando em Minhas Notas, em cima do nome da atividade, em cima da pontuação, vai abrir para vocês, além das questões, né? O enunciado, vai aparecer para vocês a resposta selecionada e a resposta correta, que é a visualização do gabarito. Tá ok? Então, vamos lá. Fiz a minha primeira tentativa, não fui bem. Posso fazer a segunda? Posso fazer a segunda. Como que eu faço para fazer a segunda tentativa da S1, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Entro lá de volta na S, vou lá, material didático, escolho a unidade, vou lá em hora de exercitar, clico sobre o nome da S, coloco lá que a gente vai iniciar a realização, e ele vai abrir uma caixinha de confirmação aqui falando que a gente já concluiu uma atividade com a data de conclusão, que a gente concluiu ela, e se a gente vai fazer a segunda. Então, se eu quero começar a segunda, é um novo envio. Clico lá em iniciar novo envio. Então, a gente abre aqui a visualização da segunda tentativa. Só visualizei a tentativa, resolvi sair, só quis ver quais questões apareceram. É possível? É possível. Abriu bonitinho, visualizou, saiu, não envia, só sai. Se você só sair, não vai contar nenhuma pontuação, tá? Não vai contar como realização de atividade. Olha lá. Ó, só salvar aqui, beleza? Não responde nada, visualizei as questões. Se eu sair, então vamos sair aqui, ó. O que aconteceu para a gente? Ó, a S1 continua com a pontuação da primeira tentativa. Se vocês clicarem sobre o nome da S aqui, ó, vai aparecer inclusive a segunda tentativa que eu iniciei, ó, mas não tem pontuação. Se eu não enviar essa atividade que eu fui muito bem na primeira tentativa, ótimo, vai valer a pontuação da primeira. Caso não tenha ido bem, queira realmente fazer a tentativa, a gente pode ir lá e fazer. Só que tenha consciência que vai valer a nota da segunda tentativa se a gente realizar ela, tá? Então, vamos voltar lá para S. Deixa eu continuar de onde que a gente parou a segunda tentativa. Olha lá, tentativa é a tentativa de número 2, vocês podem ver aqui em cima, inclusive. E vamos lá, vamos responder. Responde a primeira, responde a segunda, a terceira, quarta, todas as questões direitinho aí. Salvei e enviar. Então, quando a gente realiza, a gente torce aí para a gente poder ir bem, né? Então, eu vi que nota que eu tirei. Opa, fui pior que a outra, ó. Tirei 0,2 pontos de 0,1. Lembra que a nota que vale a última nota aí que a gente... da última tentativa, né? Então, lá nas minhas notas, ó, a S1 vai valer a nota da última tentativa, 0,2 pontos. Tá ok? Então, prestem atenção aí, usem com sabedoria as duas tentativas. A escolha aí de fazer a segunda tentativa, enviar ou não, é sempre de vocês, tá? Então, usem com sabedoria aí. E saiba que se enviar a segunda tentativa, vai valer a nota da
segunda tentativa que vocês realizaram, tá ok? Então, continuando aí. Então, a gente viu que tem no material didático, a gente viu aí como que a gente faz as atividades. O próximo item que a gente vai ver aqui é o fórum de discussão. Então, o que a gente tem aqui no fórum de discussão? A gente tem lá o café virtual, que é um fórum, um espaço informal aí, destinado para vocês, tá? Então, é realmente como se fosse a hora do café. Sabe aquela hora do café, a hora do intervalo aí, que vocês, eventualmente, a gente tem no presencial, né? Então, é realmente um espaço mais descontraído para vocês conversarem, para vocês se comunicarem, trocarem informações, se apresentarem, fazer um network, né? Não só aqui dentro do acadêmico, né? Mas também profissional. Muitas vezes a gente consegue achar colegas e fazer amizades, inclusive, aqui no ambiente virtual. Então, tá aí o café virtual, tá disponível para vocês aí, para vocês fazerem esse network, esse contato entre vocês. Tá ok? Tem um material complementar, então esse daqui eu vou abrir. O material complementar, a gente disponibiliza alguns conteúdos extras para vocês aqui, para vocês acessarem, né? Então tem lá. Já deixei um material aqui que a gente deixou da tutoria, que todos os tutores já tenham até disponibilizado para vocês, colocando aí um pouquinho que é a diferença de sistema de informação e tecnologia de informação, tá? Então tá lá. Para abrir esses links é fácil, clica lá com o botão direito no mouse, abre nova guia, que eles estão abrindo direitinho, tá ok, pessoal? Tanto lá o link primeiro, o segundo link é o vídeo do YouTube, tem um vídeo bem bacana aí, falando a diferença de TI e SI, e a gente tem o terceiro link. E a gente também tem aqui um segundo material complementar, que já está disponível em algumas disciplinas, os tutores já estão disponibilizando para vocês ao longo da semana aí, falando um pouquinho aí sobre o RFID, né, sobre as etiquetas de identificação, os mercados eletrônicos, automáticos, aí, inclusive em muitos condomínios a gente já vê a implantação aí de mini mercados aí, estando à disposição dos condomínios, né, dos moradores, em qual que a gente pode ter autonomia de fazer a compra, né. Então a gente tem um vídeo aí falando um pouquinho, mostrando os exemplos de estudo de caso, uma coisa bem bacana para vocês, tá ok? Então acompanhem sempre o material complementar, que a gente busca aprofundar alguns temas aí da disciplina. A gente tem também aqui nos fóruns, o fórum de primeiras unidades, tá ok? Então o fórum de primeiras unidades aqui, a gente busca abordar com vocês algum tema aí, linkando o que a gente está estudando com algo na prática. Então o primeiro fórum aqui, a gente está falando um pouquinho sobre a adoção dos ERPs, né? Dos sistemas aí ERPs. Dê uma olhada, participem com carinho, a gente vai conversando lá no fórum, a gente vai seguindo aí. A gente vai ter também disponível em breve aí o fórum Últimas Unidades, né? O fórum Últimas Unidades, se eu não me engano, ele fica aberto a partir do dia 22. Eu confirmo daqui a pouco para vocês, eu mostro aqui direitinho onde a data. Que já, na minha aqui já está configurado, já está pronto para vir para vocês. Também um fórum linkando aí os conteúdos estudados nas últimas unidades da disciplina com um assunto aí do dia a dia para a gente poder aprofundar aí o conhecimento e debater com os colegas. Tá ok? Então, esse é o item fora de discussão. Na sequência, a gente tem lá o Fale com o seu tutor. Então, o Fale com o seu tutor funciona de duas formas. É o lugar que a gente pode mandar mensagem para o tutor, né? E também é o local aí onde que a gente faz uma apresentação. A gente deixa uma apresentação para vocês. Deixei uma apresentaçãozinha para vocês. Então, aqui no Fale com o seu tutor, por exemplo, do meu Fale com o seu tutor, como que está aqui para vocês? Eu deixei uma apresentação minha. A minha eu fiz no Sway, então cada tutora escolhe uma forma de fazer essa apresentação para vocês, usando uma tecnologia, às vezes um PowerPoint, uma foto, uma descrição com uma foto, então cada um vai escolher um jeito diferente. Eu escolhi a minha particularmente fazendo no Sway, que é aproveitar um pouquinho de tecnologia, né, que faz parte da minha área, coloquei lá também, compartilhei aqui. Então, tem a apresentação minha e tem um vídeo de apresentação que a gente deixou aqui para vocês. Então, todo tutor também, além do mini currículo que a gente fala, né? Essa apresentação em cima tem um videozinho aí que ajuda vocês aí também se apresentar. E, como eu comentei, é o canal de a gente enviar mensagem, né? Então, como que a gente faz para enviar mensagem para o tutor? É simples, a gente clica lá clica aqui para enviar a mensagem ao tutor. Então, toda mensagem que a gente vai enviar, a gente tem que criar essa mensagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá e criar mensagem. A gente vai escolher para quem eu vou enviar a mensagem. Aí é muito importante a gente ter prestado atenção lá naquela primeira tela para saber quem é o nosso tutor.
Porque a gente pode fazer aqui, escolher o tutor de duas formas. A gente pode fazer lá no navegador um Ctrl F, ou localizar, e a gente coloca o nome do tutor, né? Vai vir direto o nome do tutor para vocês. Por exemplo, ó, Ctrl F, Júlio César, ó, já está lá. Ó, Júlio César Paz de Almeida, ó, sou eu. A gente pode fazer isso. A segunda forma, sem ser pelo localizar, ó, deixa eu fechar aqui. Como que a gente faz? Ó? Clicou no para, apareceu a listinha do destinatário, clica na barrinha de rolagem aqui, ó, vai até o final. Os nossos nomes estão sempre aqui no final do tutor. Então tá lá, Júlio César Paz. Seleciona meu nome, setinha para frente. Então já, para o destinatário, Júlio César Paz. Fazendo isso, vocês colocando meu nome aqui direitinho no destinatário, vocês garantem que eu vou receber essa mensagem. Tá? Se eu não tiver selecionado, eu não recebo a mensagem. Então não vou ficar sabendo que vocês enviaram. Tá ok? Então lembra sempre lá do para, seleciona o nome do tutor. Na sequência, a gente vai lá e vai digitar o assunto. Então, a gente vai lá e digitar o assunto da mensagem. Depois, a gente vai digitar o texto, a mensagem em si, né? Digitar a mensagem. Então, nesse campo que a gente digita a mensagem, aqui a gente tem todo um editorzinho de texto para vocês. Está disponível aí. Pode escolher fonte, tamanho de fonte, cor, cor de fundo, quer ali fazer negrito, né? Então, tem todo o editor aí que vocês podem colocar aí na mensagem de vocês. Algumas mensagens, tipo resolução de exercício e tudo mais, às vezes só explicar no texto não fica tão fácil. Às vezes vale a pena a gente pegar uma foto e enviar um anexo, né? Então enviar uma foto da nossa resolução que a gente estava fazendo no papel, a gente não chegou no resultado, para o tutor poder auxiliar onde que a gente cometeu algum equívoco. Então o que a gente faz lá? Pode anexar aqui, ó, no anexo, um arquivo. Então clica lá em pesquisa, foi uma foto, foi um print que vocês colocaram? Sem problema, pega ele aí, seleciona, coloca lá, abrir, vai estar selecionando o arquivo que vocês vão estar mandando como anexo, tá? Procurem sempre mandar o anexo das mensagens aqui no item anexos. Alguns alunos utilizam o maisinho aqui, ó. Então o maisinho também tem um lugar para colocar arquivo, só que esse lugar aqui ele não abre o arquivo para mim. Ele vai mostrar que existe um anexo no texto, só que ele não abre para o tutor. Ele vai sempre abrir aqui embaixo, ó, no anexo, tá ok? Então lembre sempre que vai colocar anexo, coloca aqui embaixo no item anexo. Então tá lá, selecionamos para quem vai a mensagem, colocamos o assunto, digitamos a mensagem, eventualmente colocamos o anexo. O que a gente faz? A gente envia a mensagem. Então tá, as mensagens que eu enviei vão constar aqui na pastinha enviadas, né? Então, primeiro menu ali, antes da gente criar a mensagem, tem as duas pastinhas aqui, né? Aqui na pastinha enviada são as mensagens que eu enviei para o tutor. Tá lá, um item que eu enviei. As mensagens que o tutor responder para vocês vai constar dentro da pastinha a receber, tá? Então, quando a gente responder para vocês, vai constar dentro da pastinha a receber. Como que a gente faz para visualizar a resposta do tutor? Clica lá no Fale com seu tutor, clica aqui, ó, no enviar uma mensagem para o tutor, e na pastinha a receber aqui, vai estar a resposta do tutor assim que ele responder. Lembrando sempre que se vocês mandando aí, por exemplo, num sábado à noite, durante o domingo, a gente vai responder sempre no dia útil seguinte, tá ok? Então, aquela coisa, mandei a mensagem no sábado, chegou domingo, o tutor não respondeu. Provavelmente ele não estava dentro do horário de trabalho dele, não estava na jornada de trabalho. A gente vai responder essas mensagens dentro da jornada de trabalho, no dia útil normalmente seguinte. Pela supervisão, pela tutoria, pela instituição, a gente tem até 2 dias aí para a gente poder responder para vocês, até 48 horas para a gente poder responder as mensagens, tá ok? A gente busca responder sempre antes desse prazo, tá? Então, manda uma mensagem, até o dia seguinte a gente costuma responder para vocês aí direitinho, tá bom? No item seguinte, depois do Fale com o seu tutor, é o item Web Conferências. Então, aqui dentro é onde vai constar as web conferências de vocês. Então, para quem está participando com a gente aqui ao vivo, né? Meu muito obrigado pela participação de todos. Todo mundo aí está participando ao vivo, veio aqui no item Web Conferências, clicou no item Web Conferências e clicou aqui no link de acesso, né? Aqui nesse mesmo link de acesso, no caso da nossa conferência do web de apresentação, vai estar disponível a gravação assim que a web encerrar. Então, para quem estiver assistindo a gravação, também clicou aqui no item Web Conferência e clicou aqui no link para poder acessar aí a gravação depois. Então, aqui é onde a gente disponibiliza para vocês o item Web Conferência, as web conferências que acontecem na disciplina. Então, vocês acessam aqui pelo item Web Conferências. Na sequência, a gente tem o Chat Day aqui do menu lateral, né? O que é o Chat Day? O Chat Day é um plantão de dúvidas, né?
no qual nós, tutores, ficamos disponível durante 1 hora aí para vocês, aproximadamente 1 hora, para a gente tirar as dúvidas que vocês tenham, que vocês apresentam. Sempre acontece às quartas-feiras, aí cada tutor faz dentro da jornada de trabalho do tutor. Eu vou fazer, né, às 21 horas. Então, quem está na disciplina que está com o tutor Júlio César Paes, vai ver, dentro da minha jornada de trabalho, eu faço às 21 horas. Aí a Marinete, a Juliana, a Júlia, elas vão fazer dentro do horário de trabalho delas, né? Aí cada um vai variar um pouquinho aí do horário. Normal, tá, pessoal? Então, Chat Day, um plantão de dúvidas, que a gente fica para tirar dúvidas ao vivo, mas lembra sempre lá que as dúvidas não precisam esperar quarta-feira para enviar a dúvida para a gente, né? Não precisa esperar as quartas. A qualquer momento aí que você tenha dúvida, você pode enviar para a gente aí pelo Fale com o seu tutor, tá? Então, não precisa esperar quarta-feira. Pintou uma dúvida, envia para a gente lá, a gente vai responder para vocês direitinho lá pelo Fale com o seu tutor também, tá? E, eventualmente, participem do Chat Day. O Chat Day ainda, uma diferença de web, né? Muitos alunos perguntam, mas o que vai ser abordado no Chat Day? Nós não sabemos o que vai ser abordado no Chat Day, porque vai depender do que vocês trazem de dúvidas para a gente no dia. Então, o assunto do Chat Day e as dúvidas que vocês trouxerem no dia do chat. Esse chat não fica gravado e não é disponibilizado a gravação depois. É simplesmente que a gente participou ao vivo ali. Então, tá curioso do que vai acontecer no Chat Day? Verifica na disciplina de vocês o horário que vai acontecer direitinho, os dias que vai acontecer o Chat Day, participem ao vivo, tá ok? Então, vamos lá. Continuar aqui. Depois do Chat Day, o que a gente encontra aqui é o item Minhas Notas, que a gente acessou, né, no menu lateral. A gente tem o plano de ensino, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. A gente tem aqui o Cruzeiro Player. Então, o plano de ensino eu vou deixar lá para o último, tá? Cruzeiro Player. O que é o Cruzeiro Player? É um repositório de vídeo da Cruzeiro, né? Que a gente disponibiliza para vocês aí, para a gente assistir um vídeo por streaming. Então, pode acessar lá, é gratuito, não paga nada e tem muito conteúdo aí. Então, lá, dentro da Cruzeiro Player, a gente tem lá, tem uma live da tutoria, que a tutoria preparou para vocês aí. Vocês podem participar direitinho, assistir, tudo aí está gravado, está disponível. Tem alguns vídeos aí por área, inclusive, né? Então, tem lá, ferramentas adaptativas, vamos meditar, de várias áreas diferentes. Mas eu não estou encontrando a minha área. Não tem problema, vem aqui em cima, ó, 3 tracinhos, clica lá, vai abrir por área. Então, a gente vai escolher a área do nosso curso, né? Ciências administrativas e negócios, ciências biológicas, ciências exatas, só escolher a área aí, vai abrir para vocês, né? Que nem, ó, pegar ciências exatas e tecnologia. Então, aparece lá, tem workshops, tem app de física nuclear, vai apresentar para a gente, tem alguns conteúdos aí bacanas aí que acabam aprofundando aí o nosso mercado de trabalho, tem a ver com muitas vezes com o nosso curso, está disponível para vocês assistir. Então, aproveita aquele momento que você estiver lá, desocupado, sem fazer nada, procurando alguma coisa no Instagram, você está lá no pesquisa do Instagram, só procurando vídeo, entra aqui na Cruzeiro Play e vem um conteúdo bacana lá. Tá ok, pessoal? Na sequência, aqui depois, no menu lateral, depois da Cruzeiro Play, o que a gente tem aqui é o tutorial de provas que foi disponibilizado para vocês. Então, as avaliações regimentais estão chegando, estão lá no final do mês, né? E está disponível aí, o setor de avaliações pediu para a gente publicar e deixou aqui na disciplina, os tutoriais de prova. Tá? Então, tutorial tanto da prova regimental quanto da prova final, a avaliação final. Tá? Então, leiam com atenção o tutorial, tem as datas das avaliações aqui, tanto a avaliação regimental quanto a AF, para quem precisar. Espero que ninguém precise realizar a AF, tá ok? Mas para quem precisar já está aí. Tem data de recurso, tem data que as notas vão ser divulgadas, tá tudo aí para vocês, tá? Já está tudo informado. Lembrando lá que eu vou aproveitar aqui que estou aqui dentro, foi uma coisa que eu li, esse comunicado aqui, aproveito para olhar para vocês aqui. Então, lá, atenção lá, para a prova que vocês fazem lá na área do aluno. Então, a prova regimental, presencial, nesse momento de pandemia a gente faz na área do aluno, né? Então, prestar atenção lá, que dentro da área do aluno vocês vão encontrar lá 2 links de prova, que são 2 tentativas, tá? A segunda tentativa está aqui, ó, está descrita aqui, ó. É destinado para os casos de perda de conexão com a internet aí. E caso realize a segunda tentativa, vai valer a nota da última tentativa realizada para a prova também. Lembrando que para a prova não é permitido, né, você sair para depois voltar. Se você sair da prova, você perdeu a tentativa. Então, prestem atenção lá na prova também. Leiam esse tutorial com carinho, com bastante atenção,
que ele vai nortear e vai sanar muitas dúvidas de vocês em relação à prova. Tá ok? Então, nesse momento aqui, eu vou sair um pouquinho da visualização do aluno. Vou para o meu menu aqui, que eu que tutor que enxergo, então tem um pouquinho mais de item. Então, lá, fiquei devendo para vocês. Data do fórum, últimas unidades. Ele vai estar disponível a partir do dia 25 de maio. Tá ok? Então, tá lá esperando pela gente, já está inclusive aqui, ó, com conteúdo direitinho, fora últimas unidades. Falando um pouquinho sobre CRM, então tem um conteúdo para vocês acessarem aqui também, uma reportagem completa, fiz um recorte aqui de um pedacinho dessa reportagem, mas tem um conteúdo completo e vai falar um pouquinho sobre CRM, sobre a vendas com os clientes, então verifiquem lá direitinho, tá bacana de participar também, eu acho que o tema tá interessante, tem muito a ver com a nossa disciplina. Fiquei devendo aqui o plano de ensino também, né? Então, vamos seguindo aqui. E antes de falar sobre o plano de ensino, eu vou chamar a Marinete aqui, um pouquinho para a gente. Mari, temos aí... Olá! Temos algumas dúvidas já aqui. Temos dúvidas? Temos. Temos algumas dúvidas, Júlio, sobre as atividades, principalmente, né? Se a nossa webconferência, ela vale atividade complementar, sobre a segunda tentativa também das AS, então tem alguns temas que você já passou e que surgiram dúvidas aqui para os alunos. Tá, ok. Então, uma dúvida eu vou tirar aqui. A nossa webconferência não vale como horas de atividades complementares. As webconferências que a gente realiza aqui na disciplina, então, seja a web do tutor, né, que a gente está, que nem está fazendo aqui, essa web do tutor de apresentação, a web temática, a web de encerramento que a gente tem também, essas webs que são das disciplinas não valem como hora de atividade complementar. Tá, ok, pessoal? Essas webs, elas são webs inerentes das disciplinas, fazem parte da carga horária da disciplina, por isso que elas não valem atividade complementar. Tá, ok? E aí, Mari, mais alguma? Sim, sobre a segunda tentativa das atividades que você falou, né? Sim, podem mudar, tá? A Bárbara e o Victor perguntaram a respeito da segunda tentativa se as perguntas mudam. Então, nós temos um banco, né, de questões em cada atividade. Então, a partir do momento que você inicia a sua segunda tentativa, o sistema ele é randômico e vai variando também as questões que aparecem para vocês. Podem repetir, né, as questões, mas elas também acabam mudando, tá bom? Exatamente. Então, fiquem atentos quanto a isso. Exatamente. Além das questões mudarem, desculpa interromper, Mari. Fica à vontade, Júlio. Além das questões mudarem, prestem atenção que também pode alterar a ordem das alternativas. Então, não confie naquela coisa. Alternativa A, se aparecer de novo em outra tentativa, não vai ser necessariamente A, pode ser outra alternativa. Então, prestem atenção quando estiver realizando, ler a questão com bastante atenção. Isso. E sobre a nossa disciplina, né, que tem a referência do mês 6, então alguns alunos também estão com dúvidas sobre isso, sobre cursar 2 disciplinas neste mês, então mais também nesse sentido. Tá, ok. Então, quanto a isso, vamos lá. É uma particularidade que acontece sempre no final do semestre, então as disciplinas tanto do mês 6 quanto as disciplinas de dezembro, elas têm o seu início antecipado, né, para que a gente possa finalizar a disciplina dentro do semestre letivo. Então, que nem eu mostrei lá para vocês, deixa eu até voltar aqui, o tutorial aqui de provas, então a gente tem as datas das avaliações, né, e a gente tem que fechar todo o período de avaliações dentro do semestre. Então, que nem, a gente tem lá a AF para ser realizada, então a gente começa a disciplina mais cedo para a gente poder fazer essa avaliação num tempo hábil, avaliação A1, para que os alunos que necessitem, né, possam fazer a F, vai ter, ó, data de divulgação da F, recurso de prova, ó, já vai chegando lá no finalzinho do mês, ó, os períodos de prazo. Então, ela começa um pouquinho mais cedo, realmente, a disciplina de junho, né, do mês 6, e de dezembro acontece a mesma coisa, para dar tempo para a gente poder ter todo esse recurso. Não só o recurso de divulgação de gabaritos da avaliação A1, como também das AFs para quem precisar realizar. Tá, ok? Mais alguma dúvida por enquanto? Nesse sentido das provas, Júlio, até surgiram novas dúvidas aqui sobre como que é feita, né? Então, você até já falou um pouco sobre a área do aluno, né? Tem esse tutorial de provas onde vocês conseguem acessar todo o passo a passo, tá? De realização. A gente reforça para que vocês acessem esse conteúdo, até mesmo para se preparar e saber o caminho certinho lá da área do aluno.
Então, no menu lateral, que o Júlio passou para a gente agora na apresentação, tem o tutorial que nós disponibilizamos em todas as disciplinas, tá? Em todas as turmas, no caso, da nossa disciplina. Então, acessa o item tutorial de provas, que tem todo o passo a passo lá explicando bonitinho, de como acessar. Horário, vocês podem acessar no momento que desejarem, nesse período, né, de disponibilidade, tá? Que é o prazo de realização da A1. Então, nesses 2 dias que o link, né, da prova estará disponível, vocês podem acessar, né, no momento em que desejarem e tiverem, no caso, a disponibilidade, mas respeitem, né, respeitando o prazo. E sobre a aprovação, né, até surgiu dúvidas sobre as atividades e a pontuação também delas. Nas atividades, vocês atingem até 4 pontos, né, então lembrem também que o nosso sistema de avaliação é a soma das atividades junto com a nota da prova também. Então, são os 4 pontos das atividades, né, que valem até 4 pontos, com a avaliação regimental, que vale até 6 pontos. Então, junta-se essas 2 notas para que vocês atinjam a média, né, de aprovação, que é 6 pontos, tá bom? Aí sim, com essa soma, não atingindo 6 pontos, que não é o que a gente espera, como o Júlio mesmo reforçou, vocês, não atingindo, vocês são encaminhados para a avaliação final, tá? Então, Júlio, se quiser reforçar mais essa parte, explicar com mais detalhes também para os alunos, fique à vontade. Sim, então, aqui no tutorial vocês encontram, então, eu fui até um pedacinho, ó, vim até aqui, né, quando eu falei da segunda tentativa do tutorial das avaliações. Por isso que eu falei para vocês lerem ele com carinho, porque tem lá, ó, acesso à prova, como vocês fazem, ó, área do aluno, vai lá em vida acadêmica, e depois vai lá em consulta de prova. Então, é assim que a gente acessa a prova. Então, vai aparecer para vocês, e tá aqui também no tutorial, a cara, como que aparece o sistema, vocês vão ter que clicar lá em prova online, então, como que aparece as 2 tentativas, tá tudo no manual, tá ok? Então, veja o manual com carinho, tendo dúvida, a gente podendo ajudar aqui da tutoria, a gente só mandar pra gente a dúvida, a gente ajuda vocês também, tá ok? Então, vamos seguir mais um trechinho da web aqui, falar um pouquinho então sobre o plano de ensino, né, que ficou faltando aí, e na sequência a gente volta com algumas outras dúvidas de vocês, tá ok? Então, vamos lá. Eu ia falar um pouquinho do plano de ensino, que o plano de ensino está aqui para a gente, e ele conduz aí, ele fala um pouquinho o que a gente espera da disciplina. Então, como que a disciplina foi construída, o que a gente tem aí disponível na disciplina para vocês. E ele é dividido em algumas partes. Então, a gente tem lá, no plano de ensino aqui da disciplina, né, Tecnologia da Informação e da Comunicação aplicada aos negócios. Aí tem a ementa. Então, quando a disciplina chega ao professor, que ele vai separar o curso, então chega lá, de forma geral, o que vai ser falado na disciplina, que é a ementa do curso. Então, na ementa aqui, ó, o que a disciplina fala de forma geral? Estudos das diferenças entre os conceitos de tecnologia de informação e sistema de informação, inclusive essa diferença entre tecnologia de informação e sistema de informação, vocês podem ver lá no fórum material complementar, que a gente aprofunda ele lá para vocês. Tá lá, estudos e análises das importâncias da economia digital e do impacto da TI, né, tecnologia de informação, no mundo corporativo. Estudos dos conceitos e aplicação dos sistemas integrados. Estudos e aplicações práticas dos conceitos de tecnologia no mundo do trabalho. Estudos dos conceitos de CRM, ferramentas de gestão, de relacionamento com o cliente e estudo do e-commerce e suas principais aplicabilidades e principais conceitos aí também e tipos, tá ok? Para isso, para essa ementa aqui, para atingir esse objetivo, a disciplina foi separada para vocês em 4 conteúdos, 4 unidades didáticas, né? 4 unidades de estudo, e cada uma unidade vai abordar o seguinte tema. Então, a unidade 1 vai falar sobre a tecnologia da informação. A unidade 2 vai falar sobre os ERPs aí, planejamento de recursos. A unidade 3 vai falar um pouquinho sobre a gestão de relacionamento com o cliente, que é o CRM. E a unidade 4 sobre comércio eletrônico. Comércio eletrônico, inclusive, que é um assunto extremamente atual, né? Então, a gente está aqui, infelizmente, no momento de pandemia. Espero que acabe logo. Eu desejo, acho que de todo mundo, aí, que a vacina seja para tudo, que chegue o mais rápido possível para todo mundo, né? E enquanto ela não chega, a gente está com restrição de comércio, restrição do comércio físico, né, presencial, e todo mundo veio para o comércio eletrônico. Então, a gente tem uma explosão no país, muito interessante de observar, que todo mundo
veio de uma vez só para o comércio eletrônico, para poder se manter, para as empresas se sustentarem. Então, a gente aborda um pouquinho aí lá na unidade 4 também. Para isso, né, então, aqui no ensino, a gente tem algumas estratégias de ensino. E dentre as estratégias, então, estão lá, né, os fóruns, as atividades, né, a resolução dos exercícios, atividades que vocês fazem, está tudo aí disponível como estratégia de ensino. Como recurso, é o próprio ambiente virtual, o Blackboard, que a gente está usando. Então, ele é um dos recursos aí principais, onde a gente disponibiliza todas as estratégias. Também consta aqui no plano de ensino a forma de avaliação da disciplina. Então, a gente tem lá, 4 pontos vêm da soma aí da pontuação das atividades. Então, 4 pontos vêm das atividades que se realizam no sistema, tá? Que é só nota A2 lá na área do aluno. O restante vem da avaliação regimental presencial, que, como eu falei, né, nesse momento de pandemia, elas estão sendo realizadas remotamente. Espero e torço para que o mais breve possível a gente possa realizar de volta essa avaliação lá no polo de vocês, né? Mas, por enquanto, enquanto perdurar a situação de pandemia, né, a gente continua fazendo ela aí no ambiente virtual, lá na área do aluno. Aqui também, no plano de ensino, vai constar para vocês, além da bibliografia que eu mostrei lá, que tem no final de cada uma das unidades de estudo, vocês vão encontrar no plano de ensino aqui também a bibliografia básica da disciplina, tá? Que pode estar lá no material de estudo ou não, pode ser livros diferentes aqui, normal que aconteça, tá? Então, a gente encontra a bibliografia básica e bibliografia complementar. Muitos dos livros estão na biblioteca de vocês, então a gente vê lá, e-book. Então, acessem a biblioteca, verifiquem lá. Muitos livros estão na biblioteca de vocês, tá ok? O que faltou falar um pouquinho do plano de ensino aqui, então, para a gente já finalizar esse tema, é falar um pouquinho dos objetivos. Então, os objetivos aqui, a gente tem 3 objetivos que a gente pretende alcançar, que o aluno alcance, né, depois de cursar a disciplina. Esses objetivos são objetivos cognitivos, são habilidades e são atitudes. Então, cognitivamente, o que a gente espera que vocês adquiram depois de cursar a disciplina, né? É estudar os conceitos estratégicos de tecnologia da informação, conhecer os fatores críticos para sistemas de informação, analisar os conceitos computacionais e opções de terceirização, conhecer sistemas ERP, conhecer os conceitos básicos do comércio eletrônico também. E o que vocês desenvolvam como habilidade? O que é esperado é que vocês tenham de habilidade depois de cursar a disciplina? Ser capaz de planejar aí os recursos de sistemas de informação, gerenciar terceirização de sistemas de informação, levantar aí características de sistemas visando hospedagem, dados e negócios, determinar qual parceiro pode atender o sistema e suas necessidades computacionais, conhecer os requisitos mínimos de segurança de sistemas de informação. E para isso também a gente pretende que vocês adquiram algumas atitudes, desenvolvam algumas atitudes depois de cursar a disciplina. Que é lá, ó, propor sistemas de informação web, avaliando seus riscos, benefícios, impactos sociais e organizacionais, ter confiança na escolha dos terceiros e recursos de segurança necessários para um sistema de informação e ter senso crítico e analítico. Então, é isso que a gente espera que vocês adquiram aí, de habilidades, atitudes e também a parte cognitiva aí depois de cursar a disciplina. Então, voltando aqui depois de voltar para as dúvidas, vou voltar aqui para o item aviso aqui para o calendáriozinho básico. Lembrem que as atividades estão disponíveis aí para vocês realizarem até o dia 1/6, mas dia 1/6 não é o final da disciplina, tá? Então, ficar bem claro aí que dia 1/6 é só o final do período de realização das atividades. O final da disciplina é um pouquinho mais para frente. Então, depois aí de fazer as atividades, a gente tem alguns itens a mais aí para a gente, né? Então, a gente tem lá liberação de gabarito, a gente tem conferência, vai ter migração dessa nota para a área do aluno, tem os fóruns que continuam, né, ativos aí durante o próximo mês também. Então, não deixem de participar, não deixem de repente, se tiver dúvida, mandar para a gente no Fale com o seu tutor. Lembrando que a gente fica sempre disponível para vocês. O tutor está disponível na disciplina até a gente colocar um banner de encerramento aqui no Item Avisos. A partir do momento que a gente colocar o banner de encerramentos, aí sim, a gente não vai responder mais mensagem no Fale com o seu tutor. Mas até o banner de encerramento, antes da gente colocar esse banner, a gente está disponível para vocês. Tá ok? Mari, chamava de volta aqui então. Olá, estou por aqui nos bastidores. Então, colocar você na tela aqui.
Continua lá para gente. O Continuamos que eu com esqueci algumas aqui? dúvidas. Não, surgiram mais dúvidas sobre as provas, né? Sobre as notas, principalmente. Sobre a estrutura e divisão delas. Então, por exemplo, com a pontuação mínima da prova ou a pontuação na soma das duas, como que fica, quem que pode fazer a F, o que que é a F, então surgiram algumas dúvidas nesse sentido. Então, vamos lá. Quer mandar daí ou mando daqui? Pode falar que eu vou acompanhando aqui, compilando mais um pouquinho e complemento você também. Tá, ok. Então, lá, as avaliações aí, a nota de vocês, a média para aprovação, vocês devem ter conferido, 6 pontos. Então, 4 pontos vêm aqui do ambiente virtual, aqui do Blackboard, e os outros 6 pontos são lá da avaliação regimental. Quanto que eu tenho que tirar em cada um das notas e tudo mais? A somatória tem que dar 6 pontos, é isso. Simples, direto. Então, por exemplo, se eu tirei 2 pontos aqui no ambiente virtual, eu preciso de 4 pontos na minha avaliação regimental para poder finalizar uma média de 6 e ser aprovado. Tá? Então, é a soma direta dessas pontuações. Com 6 pontos, está aprovado. Tirou menos que 6 pontos, pode fazer a AF, que é a avaliação final. A avaliação final, ela substitui a nota da avaliação regimental. Por isso que, como que essa nota vale mais, eu falo que vale muito a pena a gente esforçar aí, prestar bastante dedicação aí na realização das atividades aqui no Blackboard. Porque quanto maior for minha nota do Blackboard, menos eu preciso na avaliação regimental para ser aprovado, ou na avaliação final. Né? Então, supondo que a gente tenha 4 pontos das atividades, a gente foi muito bem nas atividades, a gente precisa de 2 pontos lá na avaliação regimental para a gente poder ser aprovado. Fica mais fácil, não fica, pessoal? Mas lá, se eu não atingir os 6 pontos, não tem problema. A pontuação da A2, que as notas que a gente tem aqui no ambiente virtual se mantém, e a avaliação regimental, a gente troca a nota da avaliação regimental pela avaliação final de vocês. Então, quem fizer a avaliação final, a média vai ser a soma da nota das atividades mais a da avaliação final. Tá ok? Obtendo 6 pontos, está aprovado. É a opção aí de, caso vocês não consigam fechar a média com a avaliação regimental, vocês teriam a final aí para poder ter opção, estudar um pouco mais, se aprofundar, tirar dúvida com o tutor, né? Lembra lá, não foi bem, está com dúvida, tira a dúvida com o tutor, para poder ir melhor na F lá e conseguir obter a aprovação. Lembrando que, já vou aproveitar aqui, que é uma dúvida que vai ocorrer, vocês vão enviar para a gente, tá? Normal, a gente vai responder do mesmo jeito, mas já vou aproveitar aqui na web de apresentação. Sobre as questões que caem lá na avaliação regimental, né? Que vocês realizam lá na área do aluno. As questões aqui do Blackboard, a gente responde para vocês tudo direitinho. As questões que vocês realizam lá na avaliação, seja avaliação regimental ou avaliação final, elas têm local de recurso específico e ela é respondida essas questões diretamente pelo professor. Então, se você procurar o tutor para questões da avaliação que a gente faz na área do aluno, tá? Aí a gente vai indicar para vocês fazerem o recurso lá no link da avaliação direitinho, pelo protocolo, que nem está falando lá no tutorial. Agora, se for das atividades que estão aqui no Blackboard, aí pode falar direto com a gente. Tá ok? Isso. Complementando, como nós orientamos também por avisos, né? Na disciplina na oferta, no caso, né? De conhecimentos gerais que vocês têm disponíveis também aqui na plataforma. E no tutorial, as avaliações, a avaliação regimental acontece dia 28 e 29, tá bom? Agora desse mês de maio, como alguns perguntaram aqui no chat. Tá? Então, fiquem atentos a essas datas, né? Que nesses 2 dias, os links estarão disponíveis para realização. Questionaram também a respeito das tentativas, né, da prova, então, como o Júlio informou antes, né, na nossa apresentação, vocês terão 2 tentativas também para a realização da prova, nesse mesmo sistema das atividades, tá? Considerando a última tentativa que você realizou. Então, desse mesmo formato, independente da nota que você atingiu ser maior ou menor que a primeira tentativa realizada. E algumas dúvidas também sobre quais disciplinas, né, vocês devem realizar no semestre. Então, sempre considerem as disciplinas que vocês cursaram nesse período. Então, de acordo com o momento que vocês foram matriculados no semestre. Então, se você iniciou em fevereiro, vocês deverão realizar, no caso, né, a prova das disciplinas desde fevereiro até agora, esse mês de maio,
e que tem também a nossa disciplina com referência de junho, tá? Então, sempre tenham em mente que a prova é contemplada com as disciplinas que vocês realizaram no semestre e que possui essa estrutura também de avaliação, tá? Nesse mesmo formato que a nossa. Tem outras disciplinas que são de projetos, né, que tem um outro caráter, um outro formato também, de modalidade de atividade complementar, por exemplo. Então, fiquem atentos aos avisos, às orientações que nós publicamos de como é a estrutura e a avaliação da disciplina, tá bom? Para que vocês já realizem a prova preparados e sabendo quais são as disciplinas que vocês precisam revisar também o conteúdo para se preparar bem para a prova, tá bom? Júlio, algum complemento? Não, foi perfeita a resposta, é exatamente isso. Atentem-se aos avisos, a gente coloca para vocês, as disciplinas que não são cobradas em avaliação, que são as disciplinas de projetos, elas têm avisos específicos nessas disciplinas, falando que elas não caem na prova. Normalmente as disciplinas são avaliadas com uma nota ou de 0 a 10, ou como satisfatório ou insatisfatório, de acordo com as atividades. Então, quem estiver fazendo uma disciplina que não for uma disciplina que cai na prova, vai saber direitinho que essa disciplina não cai na prova, porque é avisado para vocês lá, tá? Então, é só se atentar aos avisos direitinho que vai ficar sabendo. Sobre atividades complementares também, que eles perguntaram aqui, tem um tutorial de atividades complementares que explicam com mais detalhe a respeito na nossa página inicial aqui do Blackboard. Então, logo que vocês acessam a página, cliquem no menu de página institucional, é logo o primeiro item, e vocês terão acesso a essas informações, tá? Tem um tutorial em PDF, tem vídeo, tem bastante conteúdo lá que explica com mais detalhes sobre as atividades complementares. A nossa webconferência, ela não vale como atividade complementar, tá? Porque ela já faz parte também da estrutura da nossa disciplina, que é obrigatória, né? Que faz parte da grade curricular de vocês. E lembrem-se que a atividade complementar são as atividades extracurriculares, tá? Que é extra à grade, né? Ao que é obrigatório do curso, tá bom? Júlio? Mais alguma dúvida interessante aí, Mari? Então, falaram um pouco sobre o que compõe, né, a nossa prova e sobre as disciplinas deste mês de maio. Pode ser que você tenha 2 disciplinas, pode ser que você tenha mais disciplinas, então varia muito do momento em que você iniciou o curso, da sua grade curricular, do tempo também de realização do seu curso. Então, por isso é importante que vocês acompanhem lá na área do aluno. Tem 2 caminhos para vocês verificarem as disciplinas que fazem parte, né, da grade. Cliquem na área do aluno em vida acadêmica, histórico ou minhas notas detalhado. Tá? Nesses 2 itens, históricos ou minhas notas detalhado, vocês conseguem visualizar as disciplinas que fazem parte da grade e o momento em que elas ficarão disponíveis. Tá? A gente reforça também que a nossa disciplina fica com referência lá de junho, mas ela é antecipada para o mês de maio, devido à estrutura do semestre letivo, para a gente concluir, né, esse semestre seguindo o calendário da instituição, tá bom? Então, por isso a gente faz essa antecipação, inclusive com um prazo mais extenso das atividades, que foi liberado agora no início do mês, né, no dia 10, um pouquinho antes do prazo padrão, que é no dia 15 de cada mês. Então, as atividades desse mês, excepcionalmente, foi liberado no dia 10 e ficará disponível até o dia 1/6, tá? Então, por isso também esse prazo mais extenso para que vocês consigam concluir as atividades. E não tem problema, vocês até questionaram aqui, realizar a prova antes do término da disciplina. Tá? Não tem problema, a prova não é vinculada às atividades, vocês só precisam ter consciência, né, que somam, as notas elas se complementam. Tá? Então, uma depende da outra também, e até mesmo para que vocês tenham um rendimento tranquilo e na realização das disciplinas. Tá bom? Eram essas as dúvidas que apareceram por aqui. Júlio? Opa, tô aqui. Então, complementar um trechinho aqui, então, que eu acho interessante e veio para mim, né, inclusive, né? As avaliações realmente não têm vínculo, são vinculadas, né? Mas não é necessário, pré-requisito fazer as atividades para depois fazer a avaliação. Vocês podem fazer a avaliação e depois fazer as atividades, aí é uma escolha de vocês. Que nem a Mari comentou, né? Vai estar disponível a avaliação para vocês, e dentro do período de disponibilidade, no melhor horário que vocês tenham, no melhor local para vocês, vocês podem realizar essa avaliação
a qualquer momento dentro do período aí que estiver disponível, tá? Então, não é necessário agendamento, não é necessário, vou realizar logo que virar o dia, não precisa. Vocês podem, dentro do período, fazer com calma. O que eu deixo como dica é, não deixe para a última hora, né? Não vai deixar para fazer a primeira tentativa da avaliação às 23h59 do último dia. Não vai dar certo, vai dar ruim, certeza. Façam quanto antes. Por quê? Vai deixar para a última hora? Lei de Murphy, gente, vai cair a internet, vai faltar luz, alguma coisa pode acontecer aí. Então, seja precavido, né? Liberou prazo? Vai lá no primeiro dia, já faz a avaliação, com calma, respira, né? Dá tempo para fazer sossegado aí. A mesma coisa para as atividades. Então, nossas atividades aí, deixa eu voltar até o prazo aqui para a gente poder ver direitinho, ó. Nossa atividade, elas vencem lá no dia 1/6, né? Que eu coloquei lá e até mostrei aqui no item avisos. Não deixem para fazer as atividades no dia 1/6, tá? Ela já está disponível para você. Já vai lá, já faz a atividade com calma, dá tempo de, que nem eu mostrei, sair aqui da atividade, refazer ela se for necessário, né? Pesquisar, se tiver dúvida, salva, sai, pesquisa, depois envia. Então, façam com antecedência que vocês vão ter mais tempo e vai ser melhor, mais bem sucedida, aí tenho certeza. Tá ok? Maravilha. Sobre as atividades complementares que questionaram aqui também, vocês devem realizar no período do curso, tá? Não tem um prazo, por exemplo, esse semestre, X horas. Vocês têm um período de curso, né, que seja de 1 ano, de 2 anos, enfim, até 4 anos ou mais. Então, dentro desse período, vocês precisam entregar a carga horária que é estipulada lá na área do aluno, que faz parte da grade curricular de vocês. É claro que quanto antes, melhor, né, evitar deixar para o último semestre, mas vocês têm, né, até o final do curso para realizar. Deixar para o último semestre, né, Mari? Pode acontecer aquela situação de ter algum estágio, alguma coisa aí, acaba com muita tarefa ao mesmo tempo e não conseguir dar conta. Então, essas coisas que a gente consegue dar conta já no começo do curso, a gente pode ir tirando do nosso caminho, né? Já vai ticando ali nossa listinha aqui, ó, esse está completo. Facilita. Isso mesmo. E a gente reforça. Sobre a carga horária da prova, Júlio, você tem a informação? Creio que eram 5 horas de realização, mas não consigo precisar. Também, não vou conseguir precisar, teria que pesquisar. Em torno dessa quantidade de horas. Não é, assim, 2, 3 horas de realização, é um pouquinho mais. Se eu não me engano, era de 4 a 5 horas de prova, tá? Mas vocês têm um prazo de realização também, não tem um horário específico, como eu informei antes, né? Dentro desse período de 28 a 29 agora do mês de maio, vocês podem realizar. As questões são baseadas... Júlio, Oi, estou aqui. Você ia falar alguma informação? Então, as avaliações ali são realmente entre 4 e 5 horas, e aquela dica que de sempre, não deixe para a última hora, não vai abrir às 10 da noite, que você vai ter 2 horinhas para fazer lá, né? Faz com antecedência. As questões seguem sendo objetivas também de múltipla escolha, que questionaram a respeito disso. Vocês podem realizar tranquilamente, as questões elas são elaboradas pelo setor de avaliação, então a gente não tem acesso ao material, né, mas ao contexto das questões, no caso. Mas elas são elaboradas com base no material teórico que vocês utilizam, né, teórico e videoaula. Então, vocês podem estudar tranquilamente o nosso material, não é cobrado nada além, né, por exemplo, material complementar ou algo nesse sentido que a gente disponibiliza. Exato. Tá? O professor que faz a questão, realmente, ele faz com base no material teórico, leva em conta a dificuldade das questões para estar de acordo com as dificuldades, inclusive, das atividades. Então, o grau de dificuldade das questões lá da avaliação regimental é o mesmo grau de dificuldade das atividades aqui. Então, não precisem ficar com medo dessa avaliação, não é nenhum bicho de 7 cabeças, vocês vão ver isso daí. Isso mesmo. E a questão do recurso que o Júlio mencionou, o recurso de questão da prova. O recurso de questão da prova vocês devem solicitar lá na área do aluno, conforme o prazo que é informado no tutorial. Agora, das atividades de sistematização que vocês realizam aqui na plataforma, não, isso é com a gente, tá bom? Então, vocês podem encaminhar lá, caso tenha alguma dúvida sobre as atividades, e depois, quando for liberado o gabarito, a partir do dia 2 de junho, também a gente libera um prazo de recurso de questão, tá? Tem uma questão sobre a legenda nas nossas videoaulas. Inclusive, só antes da legenda, então,
Só para a gente poder complementar aqui. Imagina, eu que estou interrompendo, eu que peço desculpas. Sobre a recurso das questões das atividades. Então, a qualquer momento você pode fazer isso. Então, se você tiver uma dúvida de questão de atividade e tudo mais, não tem problema, pergunta para o tutor. A única coisa que a gente pede, de certo tal, para a gente até manter uma privacidade, é para quando enviar questões sobre as atividades, escolher somente o tutor lá na lista de quem você vai enviar a mensagem, para não ficar para todos os alunos, porque às vezes a gente cai em uma situação chata, que a gente pergunta alguma coisa, a gente está equivocado, e a gente acaba pagando carão para todo mundo. Então, às vezes, se mandar só para o tutor, fica fácil, né? Mas pergunte, a questão das AS, a qualquer momento, pergunte para a gente. Não precisa esperar a liberação dos gabaritos, que é onde a gente vai ter um período de recurso, né? Pintou uma dúvida, por exemplo, hoje, já vai lá no Fale com o seu tutor, escreve a sua dúvida, precisou lá, tira um print da atividade ali que você está com dúvida, menciona sempre para facilitar a nossa vida, a gente vai agradecer muito, senão a gente pode até perguntar para vocês, estou com dúvida numa questão, coloca a questão, coloca de que unidade ela é. Então, da questão da unidade 2, nossa, isso deve facilitar a nossa vida, absurdo, vocês não têm noção, né? E aí a gente já responde para vocês direitinho, a qualquer momento o recurso de questão pode fazer com a gente aqui. Queria aproveitar e complementar então uma informação. Lá na avaliação regimental, vocês vão ter as questões, né? Então, vocês vão fazer as questões, a avaliação de acordo com as questões das disciplinas que vocês cursaram no semestre. Então, quem cursou 2 disciplinas vai fazer a avaliação de duas provas, né? Quem cursou 3 disciplinas vai fazer 3 provas. Então, como que é montada essa avaliação regimental e a avaliação final? Né? São 2 questões de conhecimentos gerais, então vocês têm um conteúdo disponível no Blackboard de vocês de conhecimentos gerais. Então, 2 das questões da prova são de conhecimentos gerais, cada uma das questões de conhecimentos gerais vale 0,6 pontos. Então, 1,2 pontos da sua nota da avaliação regimental vem das questões aí, de conhecimentos gerais. O restante vem das questões de conhecimentos específicos. Então, para cada disciplina, são 6 questões, que vocês vão realizar lá na avaliação regimental. Então, para quem fez 2 disciplinas, vão ser 12 questões, 6 de cada disciplina, e mais 2 de conhecimentos gerais. Tá? Aí vocês vão ter que fazer o cálculo de quantas questões vão ser de acordo com quantas disciplinas vocês cursaram. Que nem a Mari falou, né? Quem entrou agora no mês 5 vai fazer a disciplina de maio e a disciplina de junho. Então, vai fazer a prova das 2 disciplinas. Quem entrou em abril vai fazer a disciplina de abril, de maio e de junho. Tá ok? Então, vai de acordo com o ingresso aí de cada um. Né? Mari, passo a bola de volta para você. Vamos lá. Ainda sobre as provas, a partir do momento que você inicia, você precisa concluir, né? Diferente das atividades que vocês podem retornar. Então, foi também uma das dúvidas aqui, você pode, neste caso, por exemplo, iniciou no dia 28, e aí você concluiu, você quer utilizar uma segunda tentativa, você pode, no dia 29, utilizar a sua segunda tentativa, lembrando que a nota que será considerada é a desta última tentativa que você realiza, tá? A segunda no dia 29. Então, lembre-se desse detalhe. Mas, a partir do momento que você inicia, deve concluir, até porque tem um prazo ali de um período, né, de realização, de duração, no caso, né, da prova. Tá? E o que acontece se for reprovado na F, que foi uma das perguntas aqui. Na reprovação da F, você, de fato, não tem uma terceira chance e precisa cursar a disciplina novamente na forma de dependência, então de DP. Aí você precisa fazer a matrícula, enfim, novamente, é um outro processo com o polo de apoio de vocês. Tá? E sobre consulta, por exemplo, na prova. Quando inicia a prova, Júlio, se eu estiver passando alguma informação diferente do semestre anterior, pode me interromper, tá? Mas a partir do momento que você inicia a prova, ela fica em tela cheia, então você não consegue navegar entre as páginas, tá? Então, estudem o material, revisem o conteúdo, porque vocês não conseguirão, né, fazer a navegação entre as páginas da plataforma. É uma dica nossa, inclusive, né? Começou a fazer a avaliação, fecha tudo que tiver lá distraído, desliga o Zap, desliga o Facebook, fecha as outras guias do navegador, né? E evitem sair da guia ao máximo possível. A prova vai abrir em tela cheia,
exatamente para a gente não precisar fechar essa tela, tá? Por causa que muitos navegadores, inclusive isso é comum, tá? Se você mudar de guia, a hora que você volta para a guia, ela vai tentar atualizar a guia sozinha. É uma questão do computador, não é questão nossa. Ele atualizou, você perdeu a tentativa. Então, a partir do momento que vocês realizarem a avaliação, deixa na tela cheia, deixa na tela principal do seu computador aí e não feche, né? É essa dica que a gente tem aí, tá? Então, as consultas aí é uma avaliação, né? A gente sabe que as consultas são desencorajadas. Teoricamente, a gente estudou o conteúdo, a gente vai lembrar. O que eu falo aí, uma dica, funcionou para mim e normal, né? Quando eu estou estudando, muitas vezes antes da prova, aquele relembrete que a gente faz, eu costumava fazer anotação. Então, o fato de escrever o que eu estava lendo, escrever os principais tópicos, eu lembrava tudo que eu escrevi. Entre aspas, montar a cola, falar assim, né? Quando eu fazia isso, eu nunca precisei consultar, nunca precisei olhar. Então, um ato de estudar antes da prova, se vocês forem revisar tudo mais, verifique os principais pontos, anotem, escreve do lado, que tudo que a gente escreve, não escrever no computador, gente, escrever lá, caneta, lápis, põe lá no papel, escreve. Não precisa nem ficar legível. Faz o garrancho lá, o formato de escrever como se estivesse escrevendo. Só de fazer esse ato de escrever, de você parar, pensar no que está escrevendo, vai auxiliar muito aí vocês lembrarem o conteúdo quando vocês estiverem realizando a avaliação e em outros momentos da vida também, que esse conteúdo a gente acaba aprendendo de verdade. Isso mesmo. Sobre os itens, né, de consulta de prova, agendamento de prova, vocês ainda não conseguem, no caso de consulta à prova, vocês ainda não conseguem acessar, é só no dia mesmo de liberação da prova, que é 28 e 29 deste mês. Agendamento de prova é um item que fica disponível porque a prova em semestres anteriores, né, antes da pandemia, ela era realizada presencial, então vocês tinham um período de agendamento da prova, tá? Para poder fazer a prova no polo de vocês, era para isso que existiu esse item. Se Deus quiser, logo logo a gente já volta a usar ele. Isso mesmo, torcendo para isso. E sobre a estrutura da prova, né, no tutorial, pessoal, vocês conseguem ver mais detalhes sobre essas questões, né, da prova em si, a estrutura de fato, mas só para responder a dúvida de vocês, a prova ela é composta por 6 questões específicas, mais 2 de conhecimentos gerais, que o Júlio até já falou sobre essa parte de conhecimentos gerais também. Então, tem essa estrutura, tá? 6 questões específicas da nossa disciplina, que vale 0,80 cada questão, mais 2 de conhecimentos gerais, que valem 0,60 cada questão. Então, também será liberado um link único de acesso, e nesse link vocês terão acesso a todas as questões de todas as disciplinas que vocês deverão realizar a prova. Então, vão ser 6 questões da nossa disciplina de TICS, 6 questões, por exemplo, de uma disciplina de probabilidade desse mês, disciplina de abril mais 6 questões, e assim vai. E mais 2 no final de conhecimentos gerais. Então, são 2 apenas de conhecimentos gerais para todas as disciplinas, e cada disciplina 6 questões, tá? Então, é simples, nesse modelo. Não é um link para cada disciplina, é um único para todas, ok? Correto. E a nota de conhecimentos gerais, ela é repassada para todas as disciplinas, tá? Então, segue nesse modelo de avaliação, tá bom? Creio que as perguntas... Eram as principais? Tem um agradecimento sobre o nosso web, então obrigada. A gente agradece a participação de vocês, a interação também aqui no chat. Desculpem, né, caso tenha passado alguma mensagem, alguma dúvida que eu não tenha visto, que a gente não tenha respondido diretamente. Se vocês entraram, né, no meio da apresentação, assistam depois a gravação na íntegra, completinha, porque tem bastante conteúdo que a gente apresentou logo no início, que pode esclarecer essas dúvidas de vocês. E avisos, tutorial de provas, não tem segredo, é essa receita para vocês identificarem também o conteúdo lá. E a área do aluno. A área do aluno, lá no Vida Acadêmica, Históricos ou Minha Nota Detalhado, vocês conseguem acessar todas as disciplinas do semestre, até mesmo fica uma dica para os próximos, tá? Para que vocês consigam acompanhar mais tranquilamente, e até mesmo se programar das disciplinas que vão ser liberadas, tá bom? E a gente segue à disposição, né, Júlio, pelo Fale com o seu tutor, para esclarecer as dúvidas que tenham ficado ou que surjam depois, enfim, a gente segue à disposição durante o mês acompanhando vocês.
Exato. Então, voltando aqui para a tela principal, né? Então, lá, lembrem-se, eu vou deixar aqui aquela dica, né? Consultem sempre o item avisos da disciplina, verifiquem com regularidade, procurem entrar no item avisos. Os principais avisos a gente coloca para vocês aqui. Tudo que for acontecendo na disciplina, a gente avisa vocês aqui pelo item avisos da disciplina. Confiem no item avisos da disciplina. Então, que a gente vai compartilhando, a gente vai conversando com vocês por aqui. Que nem a Mari falou, a gente está disponível para vocês aqui até o banner de encerramento. Então, tá até o 6 ali, finalizou o período das atividades. Não, a gente continua disponível para vocês aí até o banner de encerramento. Tá ok? Então, a qualquer momento aí, mande as dúvidas para a gente. O link da gravação vai ser o mesmo link de acesso que vocês acessaram, tá? Então, lá no item webconferência da disciplina, é só clicar no link, vai estar a gravação lá. Finalizando a web, eu creio que em cerca de uns 10 minutos, talvez um pouquinho mais, já está disponível o link é o mesmo para assistir a gravação, é só acessar lá e assistir ela direitinho de volta. Já estou vendo aqui também que tem bastante pergunta repetida, né? Então, data de prova, tá no tutorial, conhecimentos gerais, a gente abordou aqui na disciplina, mete bronca lá, verifica de volta a gravação, que vocês vão ter essas informações, e a qualquer momento, outras dúvidas, tudo mais, pergunte para a gente. Tanto eu, quanto a tutora Marinete, a tutora Juliana, a tutora Júlia, a gente está aí disponível para vocês, para auxiliar vocês nesse caminho aqui, no percurso aqui durante a disciplina. Tá ok? Então, vou deixar minha despedida aqui já passo para você já, Mari. Então, muito obrigado pela participação de todos que acessaram ao vivo aqui. É impossível falar o nome de todo mundo que participou da web, então vou deixar meu agradecimento de forma geral. Meu muito obrigado e qualquer dúvida, contem com a gente está aqui para auxiliar vocês. Respondendo uma última pergunta aqui, Cícero, desculpe. O que é recurso de prova? Recurso de prova é o que será liberado após a realização da prova, caso você identifique algum problema, erro em questão, enfim, ou algo semelhante, tá? Então, é importante que vocês também, ao realizar a prova, anotem, caso identifiquem algum problema, ou falta de conteúdo, enfim, qualquer problema que vocês tiverem naquela questão, anotem e depois vocês conseguem solicitar o recurso. E o recurso é para isso, para algum problema que identificaram resposta incorreta lá, divergente, enfim, qualquer situação semelhante, tá bom? Respondendo a sua dúvida aí. Novamente, né, peço desculpas aos demais que acabou não tendo alguma resposta diretamente na web, mas não foi pessoal nem proposital, tá bom? A nossa intenção aqui é orientar vocês o máximo possível e esclarecer as dúvidas, inclusive, que têm surgido desde o início da nossa disciplina também, e nos apresentar a disciplina, o nosso formato também de ensino, tá bom? Como o Júlio informou, nós seguimos à disposição, acompanhando vocês e realizando ainda ações de contato, tem chat durante a semana, tem o canal, né, do Fale com o seu tutor, onde vocês conseguem tirar as dúvidas, e podem encaminhar por lá, que tanto eu, o Júlio, a Júlia, a Juliana, também estão disponíveis para auxiliá-los, tá bom? Meu muito obrigada pela participação de todos, fiquem bem, se cuidem, e até breve. Opa! Pessoal, até mais, qualquer coisa estamos disponíveis para vocês. Até breve, se cuidem. Bons estudos, tchau.